Bom dia, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a nossa aula vai falar sobre a classificação dos animais. Os animais são classificados em dois grandes grupos, que são o grupo dos animais vertebrados e o grupo dos animais invertebrados. A diferença entre um grupo e outro é a presença da coluna vertebral. Essa estrutura aqui que vocês conseguem perceber nesse primeiro grupo, nessas imagens desse primeiro grupo. Esses animais que estão aqui na segunda imagem, que são os animais invertebrados, eles não têm a coluna vertebral. Muitas pessoas costumam dizer que os animais invertebrados, eles não têm ossos. Isso é mentira. Os animais invertebrados, eles não têm coluna vertebral, mas eles têm sim, muitos deles têm um sistema de esqueleto. Então, quando alguém perguntar para você o que é um animal invertebrado, você vai dizer que é um animal que não tem coluna vertebral. Lembrem-se desse item. E a coluna vertebral, que está presente nos animais vertebrados, vocês estão vendo aqui pelas imagens, ela também está presente em nós, seres humanos. Pega a sua mãozinha, coloca aqui em cima do seu pescoço, que você vai ver um osso que começa no seu pescoço e desce pelas suas costas, até o fim das costas. Esse osso é a sua coluna vertebral, ok? Meninos, os animais vertebrados e invertebrados, eles são divididos em grupos. Os dois grupos de vertebrados e invertebrados são divididos em subgrupos. Então, por exemplo, os animais invertebrados, no grupo dos animais invertebrados, nós temos os artrópodes, os anelídeos, os moluscos e os equinodermos. No grupo dos animais vertebrados, nós temos os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A partir de agora, nós vamos estudar as principais características de cada um desses grupos. Começando, então, pelos animais invertebrados, os artrópodes. Quem são os animais do grupo dos artrópodes? São os insetos, caranguejos, camarões, lagostas, siris. Onde eles vivem? Podem viver em ambiente terrestre e podem viver em ambiente aquático. A principal característica dos artrópodes é que eles têm um exoesqueleto. Essa palavra, exoesqueleto, significa esqueleto por fora. O esqueleto deles fica fora do corpo. E conforme eles vão crescendo, esse esqueleto quebra e eles adquirem outro esqueleto, forma-se outro. Então, ao longo da vida dos artrópodes, eles trocam o esqueleto. Para que vocês possam entender como funciona essa troca, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vamos lá? Viram, perceberam como que é a troca de esqueleto dos artrópodes? Agora nós vamos falar sobre os anelídeos. Essa palavra anelídeo lembra a palavra anel, né? É porque os anelídeos, eles têm o corpo formado por anéis. São exemplos de anelídeos: as minhocas, as sanguessugas e os poliquetos. Meninos, as minhocas, eu já falei para elas a respeito para vocês a respeito da importância das minhocas no grupo 2. Lembra que elas têm a capacidade de arejar o solo, cavando túneis, e também o cocôzinho que ela faz é humus e deixa o solo mais fértil. Então, são exemplos de anelídeos: a minhoca,
as sanguessugas e alguns poliquetos marinhos. E a principal característica dos anelídeos é que eles têm o corpo formado por anéis, né? Anéisinhos. Continuando, agora nós vamos falar sobre os moluscos. Essa palavra moluscos lembra mole, porque todos os moluscos têm o corpo mole. Por exemplo, os mexilhões, os caramujos, o polvo. E muitos, a maioria dos moluscos que tem o corpo mole, também possui uma concha para proteger esse corpo. E essa concha, essa carapaça dura, ela é chamada de manto. Então, esse é o grupo dos moluscos e essas são as principais características. Vamos falar agora sobre os equinodermos. Essa palavra equinodermos, equino, significa espinho e dermos significa pele. Então, eles têm espinhos na pele. Quem são os equinodermos? A estrela do mar, o pepino do mar e o ouriço do mar. Esses espinhos também funcionam como se fosse um esqueleto para esses animais, porque deixa o corpo deles mais duro e mais resistente. Começando agora o grupo dos vertebrados, nós vamos falar sobre os peixes, né? Quem são os peixes? São animais aquáticos que têm o corpo coberto de escamas, né? E eles vivem sempre na água doce ou na água salgada. Como eles nascem? Todos os peixes nascem através de ovos, então eles botam ovo para poder nascer um novo filhote, uma nova espécie. Como que os peixes respiram? Meninos, os peixes, eles respiram através de uma estrutura que chama brânquia. Essa brânquia é o pulmão do peixe, ok? O cavalo marinho, ele também é uma espécie de peixe. Agora nós vamos falar sobre os anfíbios. Quem são os anfíbios? Sapos, salamandras. Esse animal aqui, todos nós conhecemos popularmente pelo nome de cobra cega. Mas não é uma cobra, porque a cobra é um réptil. Esse animal é um anfíbio, ok? Qual é a principal característica dos anfíbios? Eles têm o corpo mole, úmido, pegajoso, rugoso. E uma característica muito importante é que eles vivem metade da vida na água e quando eles se tornam adultos, eles passam a viver na terra. E aí, porque eles vivem tanto na água quanto na terra, eles respiram no começo da vida por brânquias, porque eles estão na água, e depois, quando eles são adultos, eles respiram por pulmões, porque eles estão na terra. Né? Então, ocorre aí uma metamorfose, né? Esses animais, eles adquirem outra estrutura para respirar. E também um aspecto interessante, eles têm a capacidade de respirar pela pele, né? Eles fazem trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico através da pele. Por isso que quando a gente joga sal no sapo, ele morre, porque a gente tampa os poros do sapo e aí ele morre sufocado, asfixiado, ok? Como eles nascem? Meninos, os anfíbios também nascem através de ovos que são botados pelas fêmeas. E agora falaremos sobre os répteis. Quem são os répteis? Lagartos, cobras, jacarés, crocodilos, tartarugas. Principal características dos répteis: o corpo deles é formado por uma pele áspera, grossa, né? Por quê? Porque eles vivem em ambientes terrestres e, assim sendo, eles precisam, geralmente são ambientes secos e eles precisam de uma proteção para o seu corpo. Então, por isso que a pele é grossa e áspera. Eles também nascem através do ovo, né? A fêmea bota o ovo e nasce um novo filhote. E a respiração deles é uma respiração pelo pulmão. Eles têm pulmão, assim como nós, seres humanos. Vamos falar agora sobre as aves, né? As aves, quem são? Periquitos, canarinhos, pinguins, passarinhos, galinha, peru, avestruz. Principais características: tem o corpo todo coberto por penas. Essas penas servem para aquecer e ajudar a voar. Tem um bico, tem asas, né? Nem todas as aves voam. Por exemplo, o pinguim não voa, o avestruz não voa, mas eles têm asas, ok?
As aves respiram através dos pulmões e elas também se reproduzem através de ovos, né? Então, os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves são ovíparos, botam ovos para o nascimento dos seus filhotes. E por último, agora, nós vamos falar sobre os mamíferos. Essa palavra, mamíferos, lembra mamar, porque todos os mamíferos, quando nascem, eles bebem o leite da mãe, eles mamam na mãe. São exemplos de mamíferos: macaco, leão, morcego, urso, golfinho, gato, cachorro, boto, ornitorrinco. E nós, seres humanos, também nos encaixamos no grupo dos mamíferos que pertence ao grande grupo dos vertebrados. Agora, meninos, vocês vão pegar a apostila grupo 3. Por quê? Porque a tia Letícia vai grifar tudo isso que eu falei, mostrando as imagens durante o vídeo. Eu vou grifar na apostila de vocês, para que vocês possam fazer a leitura com atenção antes de resolver os exercícios. Vamos lá, então? Vocês vão pegar a apostila grupo 3 e a primeira página, onde nós vamos grifar, é a página 210. Vocês vão grifar aqui. Os cientistas especializados em estudar os animais são chamados de zoólogos. Então, zoólogos são as pessoas que estudam e classificam e dividem os animais nesses grupos todos que a gente acabou de escutar, de estudar. Os dois grandes grupos de animais que existem são os invertebrados e os vertebrados. E nós vamos falar sobre os invertebrados. O primeiro grupo de invertebrados são os artrópodes, que tem um esqueleto externo, ok? Grifou na página 210, vai para a página 211. Nós temos os anelídeos, que tem o corpo alongado e cilíndrico, com inúmeros anéis, né? Vocês conseguem perceber aqui no corpo da minhoca que ele é todo riscadinho por estes anéis. Então, grifem aqui e vamos para a página 212. Na página 212, nós grifaremos sobre os moluscos, né? Muitos moluscos têm conchas que protegem seus corpos moles. Então, o molusco tem o corpo mole protegido por uma concha. Página 213. Os equinodermos têm um esqueleto interno que é cheio de espinhos, dando à pele desses animais uma aparência espinhosa. Então, grifem isso aqui também, que a tia Letícia esqueceu de grifar. Dando à pele desses animais uma aparência espinhosa, ok? Página 214. Agora falaremos sobre os animais vertebrados que têm a coluna vertebral, né? Então, vocês só vão grifar aqui, vertebrados. E já vamos para a página 215. Os animais vertebrados podem ser divididos em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O peixe tem o corpo coberto de escamas, respira por brânquias e nascem do ovo. Certinho, meninos? Isso na página 215. Na página 216, os anfíbios têm a pele lisa e úmida. Nascem na água e depois de adultos vivem na terra. Nascem do ovo, respiram por pulmões, pele e também pelas brânquias, né? Quando eles nascem. A respiração da pele, ela é a respiração cutânea, ok? Página 217. Os répteis têm a pele seca e o corpo coberto de escamas ou carapaças duras. E eles respiram por meio dos pulmões. Todos vivem na terra, com exceção da tartaruga marinha que vive na água. É o único réptil que vive na água, é a tartaruga marinha. 218. As aves, né? Elas têm penas que protegem do frio e ajudam a voar. Elas têm um bico, 2 asas e 2 pés. Nascem do ovo e respiram por pulmões. Nós estamos repassando tudo que a tia Letícia explicou já, tá? E por último, na página 219, nós vamos falar sobre os mamíferos, né? Os mamíferos se alimentam de leite quando são pequenos
e na maioria das vezes eles têm o corpo coberto de pelos. Eles são vivíparos, ou seja, eles nascem da barriga da mãe. Nós nascemos da barriga da mãe, né? E nós respiramos também através dos pulmões. Existem mamíferos que vivem na terra, mas também existem mamíferos que vivem na água. Meninos, agora que a gente já grifou na teoria os aspectos mais importantes, antes de eu começar a explicar para vocês as atividades, eu quero mostrar um vídeo muito legal que eu acho que vocês vão gostar. São 4 minutinhos só, e assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, a tia Letícia volta para ler e explicar os exercícios, tá bom? Vamos lá! Meninos, nós acabamos de assistir um pedacinho de um episódio de um desenho que é muito conhecido de vocês, que é o desenho do Bob Esponja. E agora nós vamos voltar para a apostila, que eu vou explicar para vocês o que esse desenho tem a ver com a nossa atividade, tá bom? Vamos lá! Vou colocar a apostila de vocês na página 220, que é essa página aqui que vocês estão vendo. Tá aqui, ó, página 220. Meninos, o Bob Esponja, ele é um animal que existe, na verdade, é um animal invertebrado que pertence a um grupo chamado poríferos. Esse grupo nós não vamos estudar no terceiro ano, nós só vamos estudar esse grupo lá no quarto ano que vem, 2021, né? Mas todos os outros animais que aparecem no desenho do Bob Esponja, como o Lula Molusco, o Patrick, o Sirigueijo e todos esses outros aqui, eles são animais que pertencem a grupos que nós já estudamos, ok? Então, aqui na página 220, você tem os animais do episódio, né, do desenho. E você vai para a página 221, para que a gente saiba o que nós vamos fazer. Observe as fotos a seguir, que são as fotos abaixo. Com a ajuda de um colega, no caso, vocês não vão ter a ajuda do colega, porque nós não estamos na escola. Escreva o nome dos animais e a qual grupo esses personagens representam. Então, como que você vai fazer essa atividade? Você vai fazer o seguinte, por exemplo, o Lula Molusco. Então, você escreve aqui qual é o nome do personagem. Lula Molusco. Assim. O que o Lula Molusco é, na verdade? Na realidade, o Lula Molusco, ele é um polvo, né? Polvo. E os polvos, eles pertencem a qual grupo de animais? Eles pertencem ao grupo dos invertebrados, no subgrupo, deixa eu diminuir a letra aqui, no subgrupo dos moluscos, né? Moluscos. Então, é assim que você vai fazer essa atividade. Quem é esse vai escrever o nome do personagem, vai escrever qual animal ele representa na realidade, qual é o grupo e qual é o subgrupo desse animal. Então, vocês têm o Lula Molusco, vocês têm aqui o Patrick, vocês têm aqui o... Eu esqueci o nome desse animal no episódio, mas eu tenho certeza que vocês conseguem se lembrar. Tem o senhor Sirigueijo e tem esse animal, essa menininha, que ela também apareceu no episódio, e vocês vão saber o nome dela e vão colocar aqui, ok? Esse é o exercício da página 221. Agora nós vamos para a página 222. Leia o texto. Nasce na água e depois da metamorfose, quando adulto, passa a viver em ambientes úmidos. Tem 4 patas e não tem cauda. Apesar de ter pulmões, também respira pela pele, o que constitui a respiração cutânea. Todas essas características que a tia Letícia acabou de ler pertencem a qual animal? Passarinho, sapo, cachorro ou peixe? É só marcar a alternativa correta. Agora vamos para a página 223. Na página 223, você tem 2 fichas: animal invertebrado e animal vertebrado. Você vai escolher um animal invertebrado, aí você vai escrever aqui.
Daí você vai escrever quais são as características físicas dele, ou seja, como ele é, né? Depois você vai escrever onde ele vive e vai escrever o que ele come, do que ele se alimenta. Você vai fazer isso para um animal invertebrado e você vai fazer isso para um animal vertebrado, ok? Que você escolher, você vai ficar livre. Escolha o animal que você mais gostar. Agora, na página 224, observe a imagem e responda ao que se pede. Bom, aqui nessa imagem nós temos muitos animais: araras, cobra, tatu, onça, jacaré. Item A. Identifique a qual grupo de vertebrados pertencem os animais da imagem. Então, presta atenção. Você tem aí vários animais e a maioria, todos esses animais aí, eles são vertebrados. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que identificar qual é o grupo de vertebrados ao qual esses animais pertencem. Então, por exemplo, a onça, você vai escrever onça. Qual é o grupo de vertebrados que a onça pertence? É peixe? É anfíbio? Réptil? Ave? Mamífero? Você vai fazer isso para a onça, para a cobra, para o tatu, para o jacaré e para a arara, ok? E depois, que grupos de animais vertebrados não estão representados na imagem? Cite um exemplo de cada. Depois que você escrever o grupo de todos esses animais aí, você vai perceber que alguns grupos não apareceram. E aí você vai escrever quais foram esses grupos, ou esse grupo, né? Eu não sei, que não apareceu, e vai escrever o grupo e um animal representante do grupo. Combinado? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Vocês vão tirar a foto da página 210 até a página 224 e enviar para a tia Letícia assim que vocês terminarem a atividade, combinado? Um beijo e até amanhã!